Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 264 e minguando até 1026 dias. 4 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Quarta parte deste título, né? Movimento da língua, movimento das línguas, gloriado com Deus, gloriado com Cristo, ok? Hoje vamos falar dos três Espíritos de Deus, né? As pessoas, elas falam de Trindade, mas eu particularmente eu não acredito em Trindade, porque Deus, ele é simples, Espírito e poder, somente isso. O Cristo, ele foi aplicado uma formação, né, no corpo, ele só existe a partir dessa formação dos corpos. Aí passa a existir o Cristo. De uma certa forma, o Espírito de Deus, ele governa a sua criação e governa também a sua formação dos corpos de Cristo. Deus é o governo desses dois, o poder que é poder e o poder que não é poder. O poder que não é poder é formado ele é formado, né, pelos corpos, formado por causa dos corpos, né? A glória de Cristo, ele é para a criação e o Cristo é para a formação, ok? E nós vamos falar também o poder que não é poder, que é Cristo, e nós vamos falar também de um corpo que não é corpo. O corpo que não é corpo é uma imaginação de todos os corpos, aquilo que as pessoas imaginam que o relacionamento social é, aquilo que as pessoas imaginam que Jesus é, por exemplo, né? Por que eu disse isso? As suas imaginação não vão determinar o que o relacionamento social é, não vão determinar o que Deus é, não vão determinar o que o irmão é, o que o seu próximo é. Quem vai determinar são eles mesmos, são a própria consciência de cada corpo em específico que determina a sua origem, que determina a sua realidade no corpo, ok? Vamos prosseguir com esse título, né? Movimentos das línguas, gloriado com Cristo. Sendo assim, os três Espíritos de Deus é Espírito, Glória e Cristo. Sendo que o Cristo vai ficar separado da sua glória para Cristo e Anticristo, certo? E sendo que a glória vai ficar entre Cristo e Deus, e o Cristo vai ficar entre os corpos e Deus. Pois o Cristo ele mesmo se divide em Cristo e Anticristo, bem e o mal de cada corpo em específico. Sendo bem, ele é o Cristo, é a formação de Deus. Né? Sendo mal, ele é o anticristo, é a negação da palavra da vida do corpo. Então, se é Cristo, é a negação. Se é Cristo, é o poder que não é poder. Se é anticristo, é o corpo que não é corpo. É o anticristo. As pessoas imaginam que o outro é. Você já parou para entender que muitas das vezes os mal, muitas das vezes não está na consciência. Ela está naquilo que o relacionamento social pensa. O mal sempre é um adversário da sua vida, da sua realidade, da sua origem, da sua consciência. Independente se você é consciente ou não, o opositor sempre está do outro lado, te ditando regras para você viver, colocando lei, colocando obstáculos, ensinando as coisas tudo de uma forma errada para às vezes ganhar orgia, para fazer orgia para o sexo e o dinheiro.
Aí vocês vê, existe tudo isso dentro da sociedade, é só vocês observar direitinho, vocês vão entender o que está sendo dito, ok? Entretanto, podemos conhecer rapidamente que o terceiro Espírito de Deus, e sendo este o Cristo, é o poder negativo da sua própria glória, e podendo aplicar em um ideal de um poder que não é poder. E mesmo porque ele aparece através das formações de todos os corpos e depois da criação de todos os corpos. Este poder se aplica nos corpos como uma inversão das formações das criações dos corpos e dando uma ideia de um corpo, e que não é corpo, e da mesma forma. E sendo assim, podemos conhecer rapidamente que o Cristo é o poder, que não é poder, e, e negação desse poder forma um corpo que não é corpo. E desta forma, os corpos, eles mesmos relacionam as vossas próprias imaginação, e sendo este Cristo um símbolo da humildade de todos os corpos, a ciência do bem e do mal, já que o mal não é uma criação de Deus, e sim uma formalidade de vossas emoções, podendo ser bom ou ruim. Bem dito isso, esse texto ficou muito explicativo, entendendo que quando nós negamos esse poder, que eles falam que não é poder, que é da formação de Deus, que é o Cristo, por exemplo, nós sempre estamos entendendo que o poder que não é poder. Por que, que a gente entende dessa forma? Simplesmente para separar a criação e a formação, porque a formação é uma coisa. Por que, que veio a formação? Para separar o bem e o mal, certo? E a criação de Deus, ela vai se aplicar na criação e nada mais. Aplicou na criação, então ele é criação e o outro é formação. O poder que não é poder. Quando nós negamos o poder que não é poder, nós também negamos a nossa palavra da vida, da nossa origem, porque geralmente o bem do corpo ele vem pela palavra da vida. Quando Deus fez isso, ele fez isso intencionalmente para separar o bem e o mal. Maravilha. O bem vai ficar à direita e o mal vai ficar à esquerda. Sempre à esquerda. Esse lado aqui é a direita. O bem do lado direito e do lado sempre à esquerda. Sempre à esquerda, ela vai criar um corpo imaginário. Eu posso criar um corpo imaginário para mim. Outras pessoas que estão me olhando de lá para cá, elas podem também criar uma coisa para mim, um corpo imaginário. Se a pessoa tiver sabedoria, ela pode realmente entender. Assim, o que ele está falando? Falando não tem nada a ver com você, então não é de você. Se conscientiza no seu lugar e está tudo tranquilo. A gente não precisa muitas das vezes se magoar para as pessoas, por aquelas pessoas que não sabem o que falam, que não sabem o que dizem, né? Falam um monte de besteira sobre interesse, fazendo orgia para o sexo e o dinheiro. Se vocês entenderem que isso não é você, então vocês não precisam ficar ofendidos com isso e devem seguir os seus caminhos de qualquer forma, entendendo que a sua consciência ela é sua, unicamente sua. Entretanto, vamos conhecer este movimento, sendo da direita para a esquerda. Deus é Espírito e formou glória. Deus é glória e formou Cristo. E Cristo é o sinal desta glória e formou o anticristo, de um corpo comum, sendo o Espírito e sua glória e Cristo, e seu corpo, sendo primeiro e segundo plano. O primeiro plano é o Espírito e o seu poder. O segundo plano é Cristo e o seu corpo. O segundo plano, este mesmo é a negação do primeiro plano, por uma ausência física no primeiro plano e por uma presença física no segundo plano, sendo o primeiro plano espírito e o segundo plano físico e emocional. E se Deus é espírito, importa que adoremos em espírito, em verdade, e sendo a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, e que no Cristo
esta palavra da vida é o interior do corpo, e sendo este espírito. Sendo o espírito, ele forma a palavra, e a palavra forma a vida. E a vida, ela dá consciência para o corpo. E o corpo é gloriado com Cristo, e sendo que esta glorificação, ela pode ser negada no corpo, quando o corpo estiver mentindo sobre o Cristo e sua origem, formando o anticristo de um corpo comum, e sendo este inconsciente ou consciente. A negação, ela vem da consciência e da inconsciência. Quando o corpo tem uma consciência, ele tem uma vantagem, digamos assim. O que seria essa vantagem? Se ele tem consciência, ele está se aplicando num trabalho social. Independente de qualquer coisa, Deus é espírito, a consciência nossa, ela é espírito, ela não é física e nem emocional, ela é espírito, ok? E por esse motivo, então, se você tem ciência de uma coisa, você não se importa que os outros falam de você, quem você é, mudar o seu caminho não vai te afetar em nada, porque as pessoas não conhecem você, por exemplo, você tem ciência, você sabe quem você é, você não precisa se ressentir pelo que os outros falam, ok? Aí vocês entendam, a direita sempre vai dar um espírito, ele é espírito, e a esquerda ela vai criar uma imaginação para o corpo. Se não for imaginação, é a glória de um corpo comum. Glória de um corpo comum, ele tem consciência, ele está sendo gloriado com Cristo, certo? Assim a gente vamos entendendo, de todas as formas. O primeiro e segundo plano, né? Primeiro plano de Deus se divide na glória de Deus, sendo ele totalmente espírito. E o segundo plano ele vai se dividir, vai se aplicar no corpo emocional. Quando ele tiver consciência dessa palavra da vida, ele vai ser gloriado com Deus. E quando ele está sendo gloriado com Deus, ele pode formar anticristo. Para que formar o anticristo? Para flexionar os outros corpos que o rodeiam, para criar oportunidade, para destravar as suas consciências, para desbloquear essas coisas inocentes, esse sistema religioso que veio só para aprisionar todos os corpos de Cristo, ok? Aí vocês vão entendendo tudo que está sendo dito. É muito importante, se alguma vez vocês não compreender, volte o vídeo. Existem vários blogs diários dentro deste canal do YouTube que são muito explicativos. Vocês podem entender isso de todas as formas, que é importante, e vocês fazerem isso, se fizerem isso, vocês jamais serão essa vítima social, ok? Então, entendemos que Deus é espírito e formou a glória, movimentando da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Por quê? Vamos supor, Deus é espírito e o poder. Aqui está o poder de Deus. Quando Deus vem daqui e passa para o lado de cá, por exemplo, o Cristo, então ele vai dar uma sombra dessa glória. Ele vai deixar um sinal nos corpos dessa glória, porque esse sinal desses corpos são a formação de Deus, foi a formação de Cristo que Deus formou. Esse sinal. Existe várias formas de vocês compreender isso. Eu tenho certeza, se você estiver acompanhando toda essa expressão, vocês vão entender. Então, movimento, Deus é espírito, ele é espírito, é poder, e desse poder ele formou o Cristo, né? Invertendo os corpos e sinalizando. Dentro do Cristo, aí o corpo se dividiu em palavra da vida, né? E palavra da vida e anticristo para o lado de fora, criando uma imaginação para o corpo. Né? As consciências usa para flexionar e as consciências dos corpos usa para flexionar outros corpos, e as inconsciências ela entra como vítima dentro dessa situação. É assim que a gente compreenda tudo que está sendo dito, ok? O movimento de Cristo e sendo da esquerda para a direita, este movimento de Cristo, ele vem pelo próprio anticristo. E isto sim,
e quando este mesmo se aplica no corpo. E quando não estiver aplicando no corpo, ele é o próprio anticristo. Ele é o próprio Cristo, a formação de todos os corpos de Cristo. E desta forma, ele vai reverter tudo que os corpos fez de mal no corpo, e voltando às vossas origens, e podendo ser conhecido como desdobramento da fé. E sendo que o plano de Deus para ir, e sendo um movimento da direita para a esquerda, representando o primeiro plano, e para resgatar os perdidos. E o movimento da volta sendo o segundo plano para a direita, da direita para a esquerda, esquerda para a direita, para a volta para as vossas origens, para voltar para as vossas origens, e sendo este o segundo plano. O que eu quero dizer? Quando, quando naquele tempo Emmanuel disse assim para os corpos, ide, né, fazeis discípulos a todos, né, ide, ele mandou ir, certo? Quando ele manda ir, ele deixou um vazio, né? Deixou um vazio naquele lugar. Para quê? Esse vazio, ele representava o próprio espaço. Quando se for corpo, vai representar a nossa consciência, a nossa palavra da vida. E se for de Deus, ele vai representar todo o globo, todo o Cristo, né? Que hoje nós estamos na formação de Cristo, nós temos que falar Cristo. Então, deixou um espaço vazio. Ide. Quando ele vai, então deixa um espaço vazio. É igual aqui. É por isso que tem essa demonstração. Substantivo, né, o inglês, comparando o inglês e o português, aqui fez o movimento para fora, não é? Depois que fez o movimento para fora, agora eles têm que voltar. Porque se ele fez o movimento para fora de uma forma errada, eles atingiram o anticristo. Se atingiram o anticristo, eles têm que reverter isso, ele tem que desdobrar, trabalhar todas e desfazer todas as ideologias que foi feita até que o corpo todo fique alinhado, consciente dentro dele, sendo gloriado com Cristo dentro e fora. Aí a esquerda ela vai deixar de ser o anticristo para formar a consciência de um corpo comum. Mas a princípio eu quero que vocês entendam. Você foi, vocês deixou o que está atrás, está vazio. Vocês foram, não foram? Está vazio. Mas agora vocês vão ter que voltar de novo para esse lugar que está vazio. Porque esse lugar que está vazio, esse movimento, eram nossos passos de habitação, era a nossa consciência que foi deixada para trás e que agora nós temos que desfazer tudo de novo e voltarmos à consciência da nossa origem, do nosso primeiro amor, digamos assim. Podemos entender dessa forma. E como vocês quiserem, existem várias expressões para entender isso, ok? Vou fazer mais uma quinta parte, né? Fiz essa quarta parte, vou fazer uma quinta parte. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito, que é muito importante, e deixe de ser uma vítima social. Todos os blogs, Deus do Primeiro, se vocês puderem acompanhar tudo que foram dito, Deus do Primeiro blog, esse é o blog de 256. Acompanhem, porque tudo é um complemento do outro. Vejam, e vocês vão entender tudo, todas as coisas que Deus fez está, né, de uma certa forma, sendo vindo de uma forma de conhecimento, né? A formação de Cristo, agora ela vai vir de uma forma para que nós podamos conhecer e fazer tudo alinhado diante de Cristo e de Deus, ok? Se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, ok? Vou fazer uma quinta parte, peço a vocês que acompanhem. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.